Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso evento. Quero agradecer a presença de educadores, educadoras, mães e pais, amigos e amigas da comunidade do Colégio Santa Cruz. Esse tema é um tema bastante importante para nós, é um tema que surgiu forte no colégio, o cuidado com a diversidade racial, no ano de 2020, e que provocou, juntamente, numa forma conjunta, familiares, ex-alunos, professores, professoras e a direção da escola para cuidar desse tema tão importante. Durante o ano de 2021, nós recebemos especialistas, criamos grupos de estudo e de reflexão, e em 2022 nós colocamos em pé o programa Santa Plural, recebendo os primeiros alunos bolsistas e cotistas, né? Quero agradecer aqui a presença da Camila Werneck, mãe de alunas, ex-aluna da escola, minha querida ex-aluna, que representa aqui a Associação Santa Plural, para que ela nos conte um pouco sobre a associação e, em seguida, para que a gente apresente os palestrantes dessa noite. Camila? Oi, boa noite, obrigada, Fábio. Então, eu estou aqui em nome da associação. Na verdade, queria contar um pouco que essa associação é uma associação que é sem fins lucrativos, cujo objetivo maior é arrecadar fundos para as bolsas que estão sendo concedidas já a partir desse ano para os alunos negros e indígenas que ingressaram na educação infantil. Nós temos 9 bolsas que são concedidas por ano, para sempre as crianças que estão ingressando na educação infantil. Essas 9 bolsas, elas podem ser concedidas parcialmente ou integralmente. Então, nesse ano, nós temos 8 bolsas integrais e 2 parciais. Para o próximo ano, a escola está fazendo o processo seletivo, mas serão mais 9 bolsas. E eu estou aqui para convidar a todos que estão nos assistindo, que conheçam mais o trabalho da Associação Santa Plural, Fundo de Bolsas para o Colégio Santa Cruz, para que possam contribuir. Eu acho que é muito importante que a nossa comunidade e outras pessoas que têm essa preocupação possam efetivamente contribuir. Na quantia que for, está sendo colocado um QR Code na tela, quem puder entrar e contribuir com o nosso fundo de bolsas. Quem quiser conhecer um pouco mais, o nosso site tem mais informações, www.santaplural.org.br, e acho que o meu recado era esse. Boa palestra a todos. Muito obrigada. Boa noite, é um prazer ir caminhando para o final do ano, com a presença aqui de todos que estão na modalidade remota, e aqui com a Renata, Vera, Priscila, Camila, Fábio. Muito obrigada. Já de início, queria lembrar a vocês que a gente vem estudando esse tema há mais de 1 ano e meio, de forma mais intensa, que nós temos no YouTube da escola boa parte das palestras e dos momentos formativos que a escola tem feito e que merecem uma reescuta, um reestudo, ouvir de novo para ir recuperando quais são os conceitos, quais são os conflitos, quais são os conteúdos com os quais nós temos todos os dias trabalhado para poder superar, para poder reparar, para poder construir de uma nova forma e um novo jeito de ir ampliando a nossa experiência, tanto em relação ao que nós sabemos que existe, conhecido como racismo estrutural, também dentro das instituições escolares, como das práticas pedagógicas que envolvem as experiências de convívio. Hoje a gente vai ter aqui a possibilidade de estudar um pouco mais sobre isso. Quem convida a gente da escola a participar e quem vai fazer a mediação é a Renata, que é nossa orientadora do 4º ano, professora durante muitos anos do Colégio Santa Cruz, já atuou como coordenadora pedagógica. A Renata tem um currículo daqueles que a gente fala que está pronto para trabalhar em escola. Ela é psicóloga,
pedagoga e psicopedagoga. E tem feito uma especialização no SEDES, que já está caminhando aí para a conclusão, ou eu estou muito animada, Renata? 1 ano, falta 1, são 2. Sobre famílias e a relação das famílias com a atualidade. Então, a gente convida a Renata a continuar à noite, apresentando as nossas convidadas e depois cuidando e organizando o período de perguntas. Uma boa noite a todos, visitem o nosso YouTube e acompanhem lá o nosso percurso formativo. Obrigada, Débora, obrigada, Fábio, pela oportunidade de compor essa mesa na noite de hoje. Obrigada também, Vera, Camila e Priscila, por essa importante companhia, né, num diálogo, como disse Fábio e Débora e Camila, tão importante, né, tão necessário. Eu vou apresentar nossas 2 convidadas. Vera Iaconelli é psicanalista, doutora em psicologia pela USP, membro do Fórum do Campo Lacaniano e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. É colunista da Folha de São Paulo e autora dos livros Mal-Estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI. Desafiador, tá, Vera? Priscila Santos de Souza é psicanalista, doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política. Faz parte do Núcleo de Psicanálise e Relações Raciais do Instituto Gerard e é militante do movimento de mulheres Olga Benário. Eu passo a palavra para a Vera, mas antes eu gostaria de lembrar aos participantes que as perguntas podem ser enviadas durante a fala das 2, durante a apresentação, aqui pelo Q&A, certo? No final da fala delas, a gente parte para uma exposição de respostas, né? A gente constrói, então, esse diálogo dessa forma. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Vera, passo a palavra. Boa noite a todos e todas, agradeço muito pelo convite, bem desafiador, de todas as vezes que eu já tive a honra de conversar com vocês aqui no Santa Cruz, no Colégio Santa Cruz, essa está sendo a mais desafiadora, absolutamente desafiadora. O desafio começou com a Débora Vaz me chamando para falar sobre relações raciais, e dentro desse projeto maravilhoso que o Santa Cruz está desenvolvendo, e eu não me senti absolutamente num lugar confortável por ser uma pessoa branca, falando de relações raciais a partir da entrada de pessoas negras nessa comunidade. Eu achei que eu não tinha propriedade para falar disso, achei que a gente estava correndo um risco aqui de fazer o que é conhecido como pacto da branquitude, né? Onde a gente fala só para nós mesmos e fala de nós mesmos e de um jeito muito que pouco amplifica as questões que estão em jogo. Então, mas aí eu lembrei também que lá no Instituto Gerard a gente tem esse núcleo do qual a Priscila participa ativamente, que é o núcleo de relações raciais. A gente tem um projeto de trazer uma psicanálise mais brasileira, na qual psicanalistas negros e negras possam também fazer uma formação de qualidade, e a gente mudar um pouco o perfil da psicanálise no Brasil. Então, tem ali questões que a gente vive, que a gente vem discutindo e que talvez possam ajudar nessa conversa. E pensando bastante sobre o que eu traria para vocês hoje, e com essa questão de ser uma pessoa branca para falar disso, eu acho que eu só posso falar mesmo do meu lugar, da minha experiência como branca, né, como mulher branca. E aí o que eu gostaria de trazer é 3 questões que são muito fundamentais para a psicanálise, para pensar os impactos das relações raciais na escola. Primeiro, a gente tem que lembrar que a escola sempre teve pessoas de todas as cores e de todos os estratos sociais. O que muda a partir de agora é que a escola passa a ter essas pessoas em posições diferentes. A escola sempre teve serventes, funcionários, né, que estavam ali na limpeza, que estavam na portaria, estavam fazendo serviços mais simples,
eles eram, na sua maioria, negros. E as pessoas que podiam estudar, que podiam pagar mensalidade, e os pais costumam ser brancos. Então, sempre existiram relações raciais dentro da escola. O que está se colocando e que vai trazendo outros impactos é quando as relações raciais podem mudar de posições, né? Quando aquele que serve também pode ser servido, quando naquele que oferece alguma coisa pode também receber alguma coisa, e as trocas são de outra natureza. Então, a gente dissesse, nessa nova brincadeira, todo mundo vai poder brincar de todos os papéis, né? Não vai ter que ter sempre a criança branca no papel da mãe e a criança negra no papel da babá, como a gente sabe que muitas crianças contam, né? Em todos os lugares, isso quase um clichê dessas relações raciais, quando elas começam a ser subvertidas, como mesmo na brincadeira infantil se repetem, se reproduz, claro, né? A brincadeira está ali para elaborar as questões do dia a dia, se reproduz as posições sociais de subalternidade. Então, eu queria começar a pensar a partir do fato de que, para mim, pessoalmente, Vélia Conelli, é uma pessoa de 57 anos no Brasil, mais velha que a maioria de vocês aqui, eu sempre vivi num mundo branco, né? Escola branca, né? Clube de pessoas brancas. Na minha casa, todos os parentes eram brancos, todos os parentes, sem exceção, eram brancos. Não havia amigos negros. Haviam pessoas negras, mas essas pessoas estavam em lugares subalternos, estavam nos servindo, né? Estavam nos clubes servindo o clube, estavam em casa servindo a gente. E isso, para mim, era absolutamente natural, e isso era vivido como a democracia racial brasileira. As pessoas estão juntas, ninguém se mata. Olha só, né? Negros e brancos lado a lado. Não é exatamente lado a lado, porque é uma relação completamente partida, separada por enormes muros, apesar da distância física. Isso não era uma questão, né? E esse momento no qual algo que é evidente é visto como que não existisse, né, como natural, esse é o pior momento no processo de sofrimento da gente, que é o momento mais ideológico, mais alienado, no qual a gente não sabe nada porque não quer saber nada, né? Mas tem um momento que é muito mais precioso para a psicanálise, que diz respeito ao instante de ver, que é na hora que aquilo que já estava lá, mas que você não tinha condição psíquica, moral, né, de abarcar, você passa, de fato, a enxergar. E eu vou dar um exemplo muito curioso da clínica, uma paciente que, né, fazia análise comigo há muitos anos, um dia ela entra na sala, e antes dela deitar no divã, ela fala, ué, mas desde quando tem essa cadeira aqui? Né? Uma cadeira bem no meio, assim, né? Faz uns 10 anos, né? E aí ela deita no divã e começa, e fica chocada, ela nunca tinha prestado atenção nessa cadeira, e, na verdade, o que estava em jogo ali era discutir uma outra questão que ela tinha visto pela primeira vez na vida dela e que, de fato, sempre tinha estado lá. E isso parece que é da ordem da alucinação, da loucura, mas não é, isso é a coisa mais comum que a gente tem, que o óbvio a gente não enxerga porque tem um incômodo no instante de ver. No instante de ver é um instante no qual você tem que se haver com por que você não podia ver isso antes, né? Então, o instante de ver, esse que eu acho que deve ter dado ensejo para esse processo que, com certeza, né, o Santa Cruz vem fazendo há não muitos anos, mas é um processo no qual chega um momento, tem uma massa crítica, tem um acontecimento que também é social, no qual você já não pode mais não ver. E esse momento ele é crucial para qualquer mudança, para qualquer desenvolvimento, conquista, aprendizado, mas ele é extremamente doloroso, né? Ele é extremamente doloroso porque ele vem, depois do instante de ver, na melhor das hipóteses, a gente espera que a pessoa se implique naquilo que ela viu. Puxa, por que eu nunca tinha visto aquela cadeira? Eu estava lá, não estava lá? Né? Estão pregando uma peça, fui eu que não vi, por que eu sou a pessoa que não conseguiu ver a cadeira? Enfim, tem uma hora que você fala assim, bom, eu não vi por quê? O que isso diz de mim? Quem eu sou? Quem é essa pessoa que não consegue ver o que está aí? E aí, eu diria que a gente tem uma questão muito específica em relação às relações raciais. Porque quando a gente é chamado de machista, por exemplo, quando você começa a ver como as relações de gênero são opressivas e como a gente tem questões de muita
violência e os feminicídios, e começa a ver, por exemplo, o machismo estrutural, e você eventualmente é chamado de machista, né? Homens e mulheres são chamados de machista, você fala, opa, nossa, que horror, não sou machista, não sou machista, mas aquilo ainda compõe minimamente com a tua visão de si, por quê? Porque o machismo, a gente tem relações entre homens e mulheres, ninguém escapa dessas relações muito próximas. Existem os casais, existem os filhos, existem os amigos. Não tem uma pessoa que não tenha amigos homens, amigas mulheres, parentes homens, parentes mulheres, que convivem numa relação aparentemente muito igual, muito afetiva, muito amorosa. Isso confunde um pouco, porque você pensa, não, tudo bem, eu sou machista, talvez nesse gesto, mas olha só, né? Eu sou casada com um homem, sou casada com uma mulher, alguma coisa atenua ali. Se você é chamado de elitista, para algumas pessoas pode até ser um elogio, né? Porque o elitista geralmente é uma pessoa que tem tem uma certa condição, né? Então ele pode até entender ali que ele participa ali de um extrato privilegiado da sociedade, isso ser visto como elogio. Para alguns machistas, ser chamado de machista é uma marca de virilidade, né? Racismo, não. Racismo, não. Ser chamado de racista é muito, muito desorganizador. É tão desorganizador quanto necessário a gente se assumir racistas, né? Não a cena racista mais, né, grotesca, que a gente pode imaginar como pessoas que fazem realmente uma propaganda racista, não isso. Mas não existe, até agora, que se conheça uma pessoa que não esteja capturado pela trama do racismo. Eu não conheço ninguém que não poderia levar, em algum momento, um alerta de, olha, essa fala tua é racista. E esse gesto teu foi meio racista. Nossa, esse raciocínio teu é racializado. Não, presta atenção. Isso, se a gente não partir desse chão comum, no qual se admite que numa sociedade que tem um racismo estrutural, de alguma forma, cada um de nós reproduz isso em algum momento, se a gente não se implicar neste lugar e se assumir neste lugar, a gente não anda, né? Só que se assumir racista, como eu disse, dessas outras questões de opressão mais óbvias, mexe profundamente com o nosso narcisismo, né? E eu recomendo uma leitura que me ajudou muito com o meu racismo, me ajudou muito com o meu narcisismo, e me ajudou muito eu vou dizer uma palavra, eu posso dizer porque, enfim, sou branca e posso dizer isso, criar um pouco de vergonha na cara, né? Acho que às vezes os brancos precisam criar vergonha na cara. É um livro que tem uma capa ridícula, foi feita uma tradução do original em inglês para o português muito sensacionalista, que é Não Basta Não Ser Racista, como é que é? Não basta não ser racista, sejamos antirracistas. Mas, na verdade, o nome original é da Robin DiAngelo, em original significa white fragility, fragilidade branca, porque é tão difícil para as pessoas brancas falarem sobre racismo. E o engraçado desse livro é que a Robin é uma mulher branca que ela é chamada, ao longo de, acho que 20 anos de carreira, ela é chamada nas empresas, porque as empresas falam, olha, a gente precisa começar a trabalhar as questões das relações sociais, a gente precisa de você aqui para implementar projetos, para conversar com as pessoas, para diminuir resistências. E ela é chamada e ela começa a fazer isso. E aí ela começa a perceber a resistência das próprias pessoas que a chamam. Por quê? Porque a pessoa branca, quando ela é chamada de racista, e eu estou insistindo que nós somos todos, primeiro ela se ofende e começa a chorar. E fala, como assim? Você está me chamando de monstro? Como assim? E começa a chorar. E quando ela começa a chorar, e quando ela começa a se defender, e quando ela começa a se justificar, e como ela começa a contar uma história inteira de como ela tem amigos, primos, irmãos, quando ela começa a fazer isso, ela toma para si todo o tempo que ela poderia estar e que deveria estar escutando o que o outro tem para falar para ela sobre o que é não ser branco numa sociedade estruturalmente racista, né? Então, o que a Robin vai percebendo é que um dos grandes empecilhos para a gente lutar contra o racismo
é a gente aguentar o tranco da autocrítica, é a gente aguentar o tranco de parar de se justificar, que é um mecanismo de defesa muito, muito conhecido para a psicanálise, de sair de uma posição negacionista e começar a assumir que enquanto vivermos numa sociedade estruturalmente racista, todos nós vamos, por ação ou omissão, em algum momento, e com muita frequência, cometer gafes, falar bobagem e incorrer em gestos mais ou menos violentos, mais ou menos explícitos, mais ou menos conscientes, racistas. E uma vez que nós estamos dentro de uma escola, né, a questão não é tentar disfarçar isso, mas tentar nomear isso, tentar refletir sobre isso, tentar trabalhar essa questão, porque exatamente é isso que a escola se propõe a fazer, um espaço de reflexão, para que a experiência humana, para que o conhecimento humano não seja transmitido como uma massa que vai de um para o outro, mas elaborado e refletido para a gente poder construir alguma coisa juntos, né? Então, o que a gente tem aí desses impactos psíquicos que eu gostaria de trazer, né, antes de ouvir a Priscila, minha colega no núcleo, uma pessoa querida que tem um trabalho seríssimo, uma pesquisa importantíssima sobre fosfanon, acho que ela vai poder até trazer para a gente isso. Que a gente tem um primeiro momento assim, de negação, não, essa cadeira não estava aí, não, claro que eu não sou racista, imagina, sou casada com um homem negro, tenho um filho negro, sou negra, né, como se isso justificasse já de saída, que estamos acima do nosso tempo, que não é verdade. E a gente tem um momento de choque, quando a gente pode minimamente reconhecer que sim, estamos implicados nisso, e com uma certa evolução no processo, a gente até pode se reconhecer culpado de uma série de gestos, mas muito frequentemente o que vem é uma certa paranoia, né? Então eu, né, falando em nome próprio, na hora que comecei a me ver com essas questões, primeiro senti muita vergonha, muita culpa, muito medo, e muito medo de me relacionar com pessoas negras, pessoas não brancas, com pessoas indígenas, porque eu só dava gafe, né? Eu era aquela pessoa que falava assim, nossa, como seu cabelo é bonito, posso pôr a mão? Quer dizer, não, né? A vontade era de fazer, não cheguei a fazer um negócio tão ridículo, mas a gente faz, né? Aquela vontade de compensar, de tratar com uma certa condescendência para dizer, olha, eu não sou, uma placa, né? Eu não sou racista, olha só, olha como eu me comporto bem. Mas, na verdade, essas atitudes super bem intencionadas, super aparentemente fofas, elas são racistas, né? Porque ninguém vem para me dizer como a minha pele é bonita, porque é branca. Não tem essa licenciosidade com o meu corpo de mulher branca, como tem, por exemplo, no corpo das mulheres negras, né? Então, esses gestos que no meu dia a dia me passavam desapercebidos, ao longo dos anos, do letramento, do estudo, dos toques, das críticas, puxão de orelha de filho, de filha, de amigo, de livro, de filme, né, foram me fazendo ficar mais esperta, mais sensibilizada, menos paranoica, mais atenta aos sinais, mais aberta, o que não significa em absoluto que eu não leve críticas, né? Recentemente, faz um tempo, né? Escrevi um texto numa coluna da Folha que eu falei sobre denegrir, aí uma pessoa veio e falou, você sabia que denegrir talvez não seja uma boa expressão, que eu, puxa, nunca tinha pensado, que legal, vamos pensar sobre isso, talvez não usar mais, o que significa, né? Não para ficar fazendo uma caça de palavras, não para ficar fazendo uma perseguição, né, do léxico, mas, que eu acho que eu sou super contra isso, mas no sentido de, puxa, me obrigou a pensar, né? Me obrigou a pensar, e obrigar a pensar já é um ganho enorme para a gente. Então, a gente já está ali pensando, que depois de passar do instante de ver, de uma análise, por exemplo, a gente tem um longo tempo de compreender como chegamos aqui, o que isso repercute na minha história, porque na minha história, de uma certa forma, para vocês terem ideias, na minha família a gente nem teve babá, né? E as funcionárias, em geral, elas não eram negras retintas, elas eram mulheres pardas, brancas, o que hoje eu vejo como sinal de mais racismo ainda. Eu nunca tinha pensado nisso, pensei isso muito recentemente, quando a gente, até numa mesa discutindo sobre a questão das babás com a Priscila, uma mesa lindíssima que a Priscila apresentou, eu estava me perguntando sobre a minha babá, na minha família não teve babá, e eu falei, não teve babá, não teve... Eu falei, mas tinha vários funcionários, por que tinha babá? Talvez porque não se imaginasse uma mulher negra cuidando da gente, eu não sei.
Eu não sei, mas isso ficou para mim como uma questão dolorosíssima, uma questão que implica minha família, implica meu pai querido, minha mãe querida, meus irmãos queridos, pessoas que eu amo, mas inseridas ali, incapazes de falar mal de pessoas negras. Não é isso, não é explícito. Explícito a gente consegue bater de frente muito facilmente, né? Aqui a questão é o implícito, é aquilo que a gente vai criando uma historinha para se justificar, para dizer que não é bem isso, para tentar se ludibriar, para não sofrer, para não encarar coisas que nos afetam, né? Então, quando a gente vai pensando o que seria de interessante aí nesses efeitos, e pensando na comunidade de Santa Cruz, eu, mãe de duas jovens adultas agora, né, que fizeram Santa Cruz e que traziam milhões de questões sociais, políticas, engajadas, bacanas, e com certeza isso afetou profundamente o desenvolvimento delas depois. Elas estão infinitamente mais preparadas para estar no mundo de hoje do que muitas crianças que estão ali em escolas bem mais comportadinhas no sentido do conformismo, da falta de reflexão, né? O que eu percebo é que é um investimento gigantesco estar numa escola como Santa Cruz e outras escolas de ponta. Infelizmente, a gente vive num país onde o ensino público foi perdendo a sua prerrogativa e foi se tornando esvaziado, né? No mundo ideal, todo mundo teria acesso a uma escola desta qualidade, mas a gente percebe que tem que ser feito um investimento financeiro muito grande, né? Eu vejo que os pais têm uma preocupação gigantesca com como essas crianças vão se inserir, né? Investimento de anos, como é que elas vão estar preparadas para esse mundo que é muito menos óbvio, que é muito menos faça então direito, você vai ser advogado, porque essa é a carreira do mundo hoje, né? Ou faça medicina, né? Um mundo muito mais complexo de relação. E muitos pais daqui com aspirações de que as crianças estudem fora, estudem em outros países, conheçam o mundo inteiro, né? Bom, o que significa preparar essas crianças para esse mundo? Se não prepará-las para um mundo que hoje é muito mais sensível, muito mais atento, exige muito mais das relações raciais, né? O que seria preparar uma criança hoje, se não colocar na pauta dos pais e das crianças todas, dentro de uma escola, as questões raciais, né? Se elas estão aí sendo apresentadas, jogando na nossa frente e fazendo parte de um universo que cada vez mais vai ser exigido. Como a gente vê, por exemplo, algumas vezes estrangeiros que a gente recebe no Brasil, negros, e que você sai para jantar, para receber a pessoa, e de repente a gente fala, mas por que nesse restaurante só tem branco? E os negros estão todos servindo? Porque já vem ali de uma experiência na qual as trocas são muito mais horizontais, que é o que a gente almeja, se a nossa sociedade crescer, né? E eu vou fazer uma observação. O nível social, né, o nível socioeconômico do Santa Cruz é muito alto. Então, você tem ali uma miríade de situações sociais, né? E as primeiras vezes que as minhas filhas frequentaram casas de pessoas muito ricas, eu lembro de uma vez que minha filha fui buscá-la com 6 anos na casa de uma pessoa que tinha realmente uma casa que parecia um clube, assim. Ótimo, maravilhoso, né? E com mordomo, com tudo mais. Quando ela voltou para casa, a gente chegou no nosso apartamento, que é um excelente apartamento, mas não é um clube. Ela chegou e falou assim, mãe, mas a casa da fulana é muito mais legal que a nossa, né? Eu falei, é bem mais legal que a nossa. Parece um clube, né, filha? Mas essa aqui é a nossa, né? E ali, para mim, ficou muito claro que não se tratava de evitar que a minha filha convivesse com um luxo que ela jamais teria acesso, né? Provavelmente jamais teria acesso, porque aquilo poderia ficar ruim para ela. Não, se tratava de falar, olha, no nosso país tem isso, né? Tem as pessoas que têm uma casa que parece um clube, tem as pessoas que têm uma casa super, né, bacana, mas ok, como a nossa, e tem as pessoas que moram em palafita. É isso, né? Então, quanto antes você puder circular em todos esses ambientes, saber disso, melhor. Então, não acho que a gente deva temer esse encontro também com essas diferenças, com essas crianças que estão chegando aí com experiências diferentes, porque não é para a gente negar essas experiências, é para a gente falar delas, para a gente aproveitar esse espaço para falar delas. Então, quando eu penso nos efeitos, como eu penso nos efeitos de uma análise do instante de ver,
da virada na qual você se implica, do tempo de compreender, né, e do instante de concluir, quando você faz algo com aquilo, fala, bom, é agora, então nós vamos fazer isso aí, então nós vamos fazer um trabalho com a pluralidade, então nós vamos pensar como funciona isso daí, então a gente vai implementar aqui um projeto, e a gente vai recolher disso, vamos recolhendo, né? Eu acho que os impactos, e vocês já devem saber isso, se não sabem, saberão em curto tempo, são excelentes. São excelentes. Porque o Brasil tem uma estrutura sintomática, histórica, de sofrimento nunca elaborado, que aparece em sintomas sociais muito graves. E se a gente quiser fazer parte do processo de cura, se a gente quiser fazer parte do processo de cuidado disso, de elaboração disso, de virar essa página, de dar um novo caminho para isso, a gente vai ter que aguentar esse tranco de se reconhecer com as melhores intenções, mas sendo racista, e correr para descobrir o que a gente não sabe ainda sobre nós, o que a gente não sabe ainda sobre a nossa história, o que a gente pode saber, e aguentar a ferida narcísica, sem a qual, não só em relação às relações raciais, mas tudo na nossa vida fica impossível. Fica impossível, porque aquilo que a gente tem mais medo de saber da gente é aquilo que, com certeza, é o mais libertador. Essa é a lição final de uma análise, né? Você escapa de uma coisa que você acha que vai te destruir, que você não vai aguentar, que você não vai poder, que não vai dar certo, e na hora que você enfrenta, você fala, era isso? Era aí, nossa, então eu posso viver com isso? Então eu posso viver infinitamente melhor. Que bom que essas crianças estão entrando para nos salvar, né? Para nos salvar da nossa mediocridade, da nossa alienação, do nosso racismo, mas que claro que não vai ficar nas costas delas, da incumbência delas, vai ficar nas nossas, né? Mas que bom que elas estão vindo para aprender e ensinar com a gente como é que a gente constrói um país melhor, né? Porque no final é disso que trata, né? A escola, ela é uma partezinha do nosso país, da nossa história, das nossas comunidades, das nossas relações. Bom, e com isso eu passo, então, a palavra para a Priscila, que eu gostaria muito de ouvir, e agradeço esse tempo de escuta de vocês. Estou aqui disponível para perguntas depois, se houverem. Obrigada, Vera. Boa noite a todas e todos. Acho uma alegria mesmo poder falar sobre um tema que é tão importante, um espaço aberto de diálogo e acho que, sobretudo, de construção mesmo, de uma marca da diferença. Então, eu vou falar um pouco, foi muito bom te escutar, Vera, falar a partir do que você colocou, a gente partir de uma realidade concreta, e acho que de algumas questões que eu pretendo trazer aqui, que falam exatamente sobre o que eu não que necessariamente a gente tem um título da fala, a gente está pensando aí os impactos do racismo na educação, nas relações, mas acho que eu daria um subtítulo a essa fala, que é a quem interessa o racismo, né? A quem interessa o racismo. Acho que partir deste diálogo com essa questão, para mim, e que não será necessariamente respondida ou fechada, obviamente, ao final do nosso encontro, mas é uma questão que permanece aberta, né? A psicanálise tem algo super importante aqui. As questões nos abrem para nos movimentar. E uma questão não precisa necessariamente ser respondida, nem de pronto quando questionada, mas ela permanece se fazendo como questão para nos movimentar, nos tirar de alguns lugares que provocam uma certa cristalização, uma certa rigidez das nossas posições, que é, em alguma medida, o que nos traz sofrimento, né? E falar de um tema que, em geral, é tomado como identidade, né? Falar sobre a racialização que toca no tema da identidade é pensar a partir de uma proposta que não trate a posição e as relações raciais a partir dessas posições cristalizadas. Quando a Vera fala da naturalização
da desigualdade, né, que de alguma forma estava implícita nas relações que ela conviviam, naturalizadas, né, e que ela vai se deparando com essas posições cristalizadas ou talvez não questionadas durante um longo tempo, e ela permite com que essa questão a movimente. A gente pode escutar, né, no que ela trouxe, um deslocamento, né, da realização e da participação dela, né, na própria vida, no histórico dela, mas também nas posições que ela pode ter diante das outras pessoas, as que são negras, mas as que não são negras também, né? Então ela se reposiciona. Então esse texto esse livro, na verdade, que ela coloca, que tem realmente um nome diferente aí né, na tradução, não basta ser, né, enfim, a gente tem que ter uma posição antirracista, é uma posição em constante movimento, né? Não é uma posição declarativa apenas, discursiva, né? Ela é uma posição em ato. Se nós partimos da ideia, e aí onde eu gostaria já de começar a entrar mais na minha fala, né? Dessa perspectiva, acho que a Vera trouxe um pouco, e eu vou trazer a partir do autor que eu estudo, que é Frantz Fanon, já vou falar um pouco dele, que é de uma perspectiva de que todos nós somos racializados, nós nascemos, né, num país racializado, e eu já vou falar um pouco sobre isso, então nós permanecemos, né, neste movimento até que a gente possa dizer que a nossa sociedade, né, não é mais afetada pelo racismo. Mas isso é um trabalho que está em construção há muitos anos. E não tem ainda uma data marcada para terminar, já que essa posição de desigualdade racial, que tem que ver com uma desigualdade estrutural, uma desigualdade de classe, obviamente, mas que está implícito exatamente em como nós nos relacionamos com outra pessoa. Na psicanálise a gente chama isso em alguma medida, né? Vulgarmente falando, mas como a gente faz laço com outra pessoa, como você se coloca diante desta outra pessoa, como você se faz um movimento de diálogo, de uma posição de confronto, muitas vezes, como você constrói, né, as relações em todas as instâncias da sua vida, né? É uma pergunta que eu acho que a gente talvez possa se fazer constantemente, até que ela não seja mais necessária quando a gente transpor, né, efetivamente o racismo. Mas eu gostaria de insistir da gente pensar que, bom, então todos nós somos racializados. Frantz Fanon vai partir dessa perspectiva. O que eu estou dizendo nesse sentido, né? Acho que é evidente, não há como negar, isso já é reconhecido, né? Não há muito tempo, sobretudo na história do nosso país, né? Que nós somos racializados, que há uma forma desigual de tratar as pessoas de acordo com as suas características fenotípicas, né? De acordo com, enfim, como elas se parecem. O tom de pele, né? O formato da boca, do nariz, do cabelo, né? Esses atributos, essas condições, né? A qual nós temos quando, enfim, do nosso corpo, isso nos traz, né, como nós seremos ou como nós nos relacionaremos, né, com as pessoas e como elas nos tomarão. Isso é imprescindível porque para pensar nas nossas relações, e aí pensando as crianças, né, a gente está falando de uma escola, para poder pensar a relação que essas crianças têm com os professores, com a coordenação, com os pais, né, com os amigos, em pensar como nós tomamos cada um e cada uma. E aí a gente está falando da particularidade. Bom, Fanon foi um psiquiatra, ele nasceu na Martinica, que é uma ilha no Caribe, mas que era colônia da França e permanece como um território ainda, né, francês, né, um departamento francês ainda hoje, mas no período era uma colônia. Fanon, ele participa da luta na Segunda Guerra Mundial, em defesa, inclusive, da França. Na sua declaração, quando ele vai se alistar, né, no exército de resistência, ele diz que onde estiver qualquer humano sofrendo, sendo, né, tendo algum tipo de sofrimento, ele estaria ali para fazer uma luta de libertação. Acho que essa palavra é muito forte. Então, Fanon, desde o início, ele coloca o seu corpo, né, em luta pela libertação, enfim, né, das pessoas, dos franceses, digamos assim. Bom, num segundo momento, Fanon volta a estudar psiquiatria na França e depois ele vai fazer, né, o seu
depois que ele se forma, né, psiquiatra forense, ele vai ser diretor de um hospital, né, em Blida Joinville, que fica na Argélia, ainda também colônia francesa. Nesse período tem a Guerra de Independência e ele, né, sai do exército francês, né, dos aliados ali franceses, na verdade, e vai fazer uma luta de libertação, então, da Argélia, entendendo, e eu acho que sendo coerente com a mesma proposta que o levou a lutar na Segunda Guerra Mundial, que é lutar contra, né, a opressão de determinado povo. Então, essa é a posição fanoniana. Mas por que eu estou convocando o Fanon para pensar? Fanon teve uma experiência profunda, tanto na Argélia, que ele morre, ele acaba, né, enfim, permanecendo ali, ele morre muito jovem, mas traz assim, contribuições muito importantes, né, para pensar o sofrimento do racismo na nossa psique, na nossa constituição psíquica. Para mim, ele é um dos autores, se não o maior autor que pensou o sofrimento do racismo na nossa psique, na nossa constituição. Tanto na Argélia quanto na Martinica, ele viveu, né, na própria pele, na própria experiência, passando pela Martinica, passando pela França e depois passando pela Argélia, experiências diferentes dos processos de colonização. Né? E Fanon pode escrever sobre isso. Ele vai dizer com toda certeza que todos nós somos racializados num país que tem, né, que fomenta essas desigualdades sociais. E ele vai dizer que isso é intrínseco. Por quê? E aí vem algo que é muito importante, é sobre este tema que eu gostaria de dizer. Para que a gente tenha o processo de colonização, né, lá atrás, e a gente precisa lembrar que o Brasil passou por muitos anos de colonização. Dentro desse processo de colonização, nós passamos pelo nosso processo, né, de muitos anos de escravização, fomos um dos últimos países a permitir, então, a aceitar a libertação dos negros sem nenhum tipo de reparação, ou seja, né, apesar de entendermos que os negros fizeram um trabalho durante muito tempo, né, para a nossa população, desenvolveram o nosso país, não houve nenhum tipo de reparação. E isso tem efeito sobre a construção da nossa sociedade. Fanon vai dizer que tanto as pessoas negras que são colocadas, né, nesse processo como necessariamente desumanizadas, então, para se escravizar alguém, era necessário desumanizar uma pessoa. Há toda uma teoria, né, desenvolvida hoje reconhecidamente, de que um dos argumentos para se colonizar um país era que havia um entendimento, né, entre, digamos assim, as forças, né, daquele país que fazia o colonizador, que era, bom, nós precisamos ver se nesse país existem pessoas humanas ou não. Se elas eram consideradas não humanas, então existia o processo de colonização. Então, desumanizar alguém, tornar aquela pessoa não humana, ligada, né, às características aí depois fenotípicas, como acontece com o racismo, era um processo necessário para colonizar. Fanon vai dizer que esse processo de desumanização das pessoas negras tem um efeito que é, bom, primeiro, né, trazer esse aspecto da inferioridade para o negro, mas também trazer o que a Vera chamou de uma posição narcisista para o branco. Então, se você, né, diz que o outro, né, é inferior ou menor, né, tem todos esses adjetivos, né, esses aspectos estereotipados para poder dizer de uma característica de um grupo de pessoas, e você se coloca numa posição hierárquica, né, que faz uma diferença a partir dessa posição que diz que é melhor, então você está numa posição narcísica, que se diz ou que se pensa como referência. Bom, a história, né, da colonização mostra que os efeitos disso é exatamente uma percepção de que, bom, o ideal, aquele que não é racializado, aquele que é o humano, né, a condição, né, é nesse período também que, de alguma forma, a gente cria dentro de uma racionalidade a ideia de universal, daquele que é a referência, né? E quem se torna referência é o branco. Mas o Fanon vai dizer que, neste processo, você precisa fazer uma espécie de separação. A diferença, ela se torna uma espécie de posição para poder colocar um grupo de frente do outro, e é necessário você se apartar, você se afastar daquilo que você precisa marcar como uma diferença inferior. Fanon vai dizer que neste processo de fazer um apartamento, de você, né, se separar da diferença, você também perde parte da sua humanidade. Então, aí tem uma chave super importante, que, bom, em alguma medida, quando você desumaniza o outro, quando você racializa o outro, ou seja, essa pessoa que você precisa marcar uma diferença e se afastar, desumanizar, você também perde parte da sua humanidade. O que eu estou tentando dizer?
A partir do momento que nós ensinamos, que nós transmitimos uma história de um país onde a gente não considera, né, a contribuição efetiva de um povo, onde a gente tenta apagar essa história ou manipular essa história, desconsiderando, né, toda, né, o processo de formação do país, quem trabalhou, quem construiu, quem trouxe, né, e as influências dentro da cultura, que é uma das formas hoje de reconhecimento, né, porque também é uma diferenciação. O negro não pode ajudar ou se colocar a construir o país a partir do lugar de uma intelectualidade, né? Mas a partir de outros atributos, do atributo do corpo, né? De atributos fetichizados, né? Caricaturados, aí pode, né? Mas quando a gente vai colocando as pessoas nessa posição de que há um grupo como o outro e há o meu grupo, nós vamos perdendo parte da nossa capacidade de nos humanizarmos. Então, eu acho muito interessante quando a Vera convoca, né, nós a pensarmos a partir de uma posição que entende. Né, eu faria uma pergunta muito boa, ela falou assim, olha, eles vieram para nos salvar em alguma medida da nossa mediocridade, da nossa posição. E aí, retomando a pergunta que eu faço a quem interessa o racismo, bom, do que nós nos salvaríamos também, né, nessa relação? Sobretudo, eu penso que nós podemos vivenciar a partir da relação com a diferença, dessa relação com o outro, numa direção de encontro com a diferença, podermos nos humanizar. Por quê? Quando nós desconsideramos que essas pessoas, todas elas, né, a diversidade, acho que é uma palavra que marca muito, que convoca para poder pensar, né, o que a gente está construindo dentro desse colégio, então. O que a gente está dizendo é que quando a gente se aparta, a gente perde parte dessa capacidade que a gente tem de experienciar, o Fanon vai dizer, descer aos infernos, né? Que na psicanálise faz muito sentido. É você encontrar exatamente nessas raízes, nesses lugares, nessa poltrona que estava ali e você não via, possibilidades de você entender como você se constitui. Que parte ficou de você que foi negada, que foi esquecida, que foi apagada, mas que está ali fazendo presença. A psicanálise vai dizer que essa presença, dessa diferença que reside em todos nós, que faz parte dessa humanidade, né, é algo que constitui algo do incômodo. Então, o que eu estou tentando dizer? Falar de racismo é falar de algo que traz um mal-estar inerente na nossa sociedade, porque ela afeta todos nós por esse processo de racialização. Então, é evidente que isso vai trazer um desconforto profundo. A Vera nomeou como esse desconforto apareceu, né? Uma espécie de não lugar constante, né? Porque, bom, eu não deveria estar aqui, né? Talvez meu grupo não seja isso, talvez o grupo, né, não deveria, enfim, a gente não deveria se aproximar, porque isso traz um desconforto. E esse desconforto, ele é estrutural. Porque quando a gente mexe nessas bases que estavam, né, numa tentativa de permanecer nessa desigualdade, a gente pode encontrar exatamente traços que nos fazem gostar de coisas que nós não sabíamos, que nos faz reconhecer processos em nós ou pessoas que participaram da nossa experiência que nós não podíamos até então fazer, né? Que era criminalizado, que era perseguido, né? Experienciar encontros, experiências de vivência, né, que nos possibilita enriquecer a nossa humanidade, né, trazer exatamente os aspectos que antes eram negligenciados. Essas marcas da diferença trazem uma outra característica que é importantíssima, né? A Vera fala, né, no processo de final de análise, que quando a gente chega, então, a gente atravessa determinada angústia, né, algo que nos traz profunda angústia, a gente fala, nossa, era isso? Que bom, né, que eu cheguei aqui, que bom, que experiência interessante foi. É experienciar uma outra questão, que é a gente poder sustentar a diferença a partir do que Lacan, mais propriamente, vai chamar de estimo, né? Que é sustentar naquilo que é de mais singular na gente, da diferença, mas que nos coloca assim, olha, todos nós temos uma diferença com o outro. A humanidade, ela é marcada exatamente pela diferença. Algumas diferenças não podem ser aceitas para uma manutenção da desigualdade, né? E a gente não precisa, enfim, está posto, né? Nós somos no nosso país mais de 50%, nós, pessoas negras, somos no nosso país mais de 50% da população, e está posto que nós viemos, que nós ficaremos, nós permaneceremos, e que esta condição dada, né, de tentar, numa posição de inferioridade, nos manter nessa posição de desigualdade, não vai durar. É um processo histórico. Isso será superado.
né? A gente pode fazer uma escolha, em alguma medida, que é permanecermos num grupo fechados, alienados, sem fazermos relação, né, e aprendermos dessa diversidade, dessa humanidade que vai ser superada nesse formato que nós estamos, né, ficar lá restritos, cristalizados, né, sem experienciar daquilo que nos traz prazer, daquilo que nos faz movimentar. Ou a gente pode se colocar numa posição de quem faz o encontro da diferença, não, sobretudo, não para eliminá-la, não para demarcar entre o que sou eu e o que é o outro, mas num encontro onde eu posso aprender, né, sobre o que é que este outro tem e que me constitui, que faz parte de mim, porque eu também sou racializada. E para uma criança que está no início da sua fase constitutiva e de desenvolvimento, poder partir de uma posição que entende que a sua humanidade é constituída pela diversidade, sem negar parte da sua humanidade, é você possibilitar pessoas que são construídas a partir da não negação, de não participar dos sofrimentos, que é, obviamente, de testemunho do que o outro sofre, e eu estou falando das crianças negras que são racializadas, mas também de si, daquilo que ela precisa negar dela, daquilo que ela gosta, mas não sabe por que precisa negar. É a gente poder pensar a humanidade dessas crianças a partir dessa diversidade radical que a gente fala, que é possibilitar com que a gente tenha novos humanos, novas formas de fazer relacionamento sem replicar a violência. A pergunta é, enfim, como a gente conseguiu desumanizar o outro? A partir de processos violentos. Violências materiais, mas, sobretudo, violências estruturais, simbólicas. O racismo interessa a quem quer permanecer numa sociedade com essa desigualdade que a gente vive. Com essa tentativa de dizer da diferença a partir da negação da sua própria humanidade, né, daquilo que o confere também. A gente sabe muito bem, né, na psicanálise, quando a gente nega muito alto, a Lélia Gonzalez é uma socióloga que estudou psicanálise, brilhante, recomendo profundamente os textos de Lélia Gonzalez, e a Lélia Gonzalez vai dizer que aquilo que a gente nega muito, ela vai chamar de denegação. Aquilo que a gente fica denegando, na verdade, é objeto do nosso desejo. E a gente fica sem experienciar parte do nosso desejo, parte daquilo que a gente ama, parte daquilo que nos constitui, por essa posição que, na verdade, faz a manutenção de algo que nos torna menos humanos. Todos nós, né? Negros e não negros. Então, quem desumaniza, quem cria o negro, quem faz essas posições, quem afirma essas condições, essa tentativa de apartamento, em alguma medida, é quem em alguma medida, não quer se haver com aquilo que deseja, com aquilo que também é importante para si e não pode entrar em contato. A gente escuta isso dentro da psicanálise. Então, possibilitar isso, né, dentro de uma instituição que propõe a diversidade, é a gente promover essa humanização de forma radical, de forma que pode ir até a raiz, né? E aí tem um último aspecto que acho que eu gostaria de desenvolver, que é pensar, bom, como que a gente faz isso de poder entrar em contato com a diferença e com o outro, sem estar numa posição reativa. A gente está todo mundo no mal-estar, né? Ou seja, tem algo que mexe comigo, que eu nem sei muito bem o que é, às vezes. Eu não sei dar nome. As crianças, em geral, né? Os adolescentes, eles vão procurando, né? Mas a gente está aqui, bom, sobretudo em pessoas adultas, e eu vou pensando, a gente precisa, em alguma medida, sustentar essa relação, para poder estabelecer as condições necessárias para que estas crianças e esses adolescentes possam se desenvolver e ocupar espaços e se movimentar de uma forma diferente da qual foi naturalizada na criação da Vera, mas não muito diferente na minha também, que tenho a mesma idade que ela, ou quase a mesma idade, enfim, mas estamos pensando, acho que nos movimentamos para entender que há uma outra forma de se pensar e de se colocar que não foi aquela. Nós não estamos cristalizados. Essas crianças têm outra chance. Como a gente pode sustentar, né, essa diferença entre nós, nossa geração, e a daqueles que estão vindo, né? Eu vou pensando que há duas apostas. A primeira existe uma palavra na psicanálise que é o ressentimento. Ressentimento é quando a gente fica numa posição de queixa, vulgarmente falando, né? Numa posição de queixa, de falar, de ficar bravo, de expressar uma insatisfação constante, mas é, sobretudo, com algo que a gente
não promoveu nenhuma ação sobre algo que nos violenta ou algo que nos causa algum desconforto. E a gente não promove nenhuma ação sobre aquele acontecimento, aquilo que nos gera um mal-estar. Então, é ficar ali naquela posição que não movimenta, né? Então, ficar questionando, implicando, mas sem produzir mudanças efetivas. Essa é uma das posições, né? Que promove profundo sofrimento psíquico, que muitas vezes traz adoecimento, né? Não só psíquico, mas aí também para o corpo, que promove uma posição de, muitas vezes, de isolamento, porque aí você não consegue, né, se relacionar, você vai sendo, né, isolado, porque você não consegue estar, né, dentro de algumas relações, muitas vezes. E há uma outra posição, que é a posição que eu gostaria de convocar, que eu acho que a Vera nomeia muito bem, que eu tinha colocado aqui, que é você se colocar em movimento dentro de um processo libertador. Essa palavra é uma palavra que combina muito bem com o processo que a gente chama também de processo educacional, um processo de aprendizagem, um processo de se colocar em movimento. Entender que essa tarefa de fazer, de fazer esse trabalho, né, de não permitir essas barreiras, né, que nos tiram parte dessa humanidade, que marcam apenas a diferença, eles precisam ser transpostos a partir de uma ação. Ação a gente faz, né, em ato mesmo, colocando o nosso corpo, colocando, né, em alguma medida, o nosso movimento mesmo, político, social, familiar, né, a nossa fala, né? Então, de alguma forma, o nosso trabalho, que a gente chama, né, toda a nossa movimentação, ela tem que ver com a possibilidade de nós trabalharmos para superar esta posição que faz do outro, né, um estranho, aquele que a gente não quer contato, aquilo que nos incomoda. É poder encontrar e superar a partir da escuta, do conhecimento, né, da possibilidade de entender o que traz incômodo para você, se é, bom, um medo, né, como a Vera disse, se é angústia de mudança, né, tá tudo bom para mim, por que eu preciso mudar? Né? Mas será que está realmente bom? Por que você fica tão angustiado? Porque, enfim, nós não podemos falar e superar essas questões. Então, é uma tentativa de pensar a visão, acho que uma palavra que eu acho que é super importante, né, é poder pensar que não existem necessariamente trincheiras se nós nos colocamos em contato com o outro, apesar da diferença, né? É tirar uma certa visão mistificada que a gente coloca. O que seria uma visão mistificada? Ou seja, uma ideia abstrata e alienada de quem nós somos e de quem é o outro e poder encontrar de forma real, né? Entender quais são as diferenças, como isso pode trazer exatamente essas possibilidades de movimento, né? Então, para um processo libertador, para algo que nos coloque, né, numa posição, como a Vera disse, né, de nos tornarmos menos, né, medíocres, e aí, enquanto sociedade, sobretudo, né, nós nos mediocrizamos como humanidade, como coletivo, e no singular também, como pessoas, como a gente fica numa posição cristalizada sem querer encontrar com a diferença. Para a gente mudar essa posição, a gente precisa se encontrar, né, precisa fazer presença, precisa fazer a diferença neste encontro. Então, se abrir para essas possibilidades é permitir que a gente construa, né, uma humanidade, né, mais radical, uma humanidade que, de fato, pode viver, né, descer aos infernos, como diz Fanon, como diz Sartre também, né, sacudir essas raízes e retornar numa humanidade mais radical, mais digna, né, numa humanidade que, de fato, possa superar essas questões que provocam a desigualdade, a violência e inúmeras outras questões que a gente vai vivenciando e ainda vivenciará enquanto a gente estiver nessa posição entre o eu e o outro, enquanto a gente não puder tratarmos de fato e não apenas discursivamente do nós. Então, é um convite para a gente possa sair da posição de ressentimento ou resistência e partir para uma posição libertadora. É isso que eu tinha para abrir aqui para falar com vocês. Puxa, muito obrigada, Vera e Priscila. Muito bacana, né, ver as duas apresentações se complementando, né, em conceitos e percepções. Eu estou olhando aqui o nosso Q&A e não
recebemos perguntas, porém, eu tenho aqui uma colega educadora que, sabendo desse encontro, se antecipou. Então, se vocês me permitem, vou ler uma das questões que ela trouxe, certo? Que tem relação com o chão da escola, né? Isso que vocês falaram aqui no nosso dia a dia, tá bom? Só um minuto. A primeira é assim: temos clareza que no Brasil, se identificar enquanto uma pessoa negra é assumir uma série de preconceitos e julgamentos que essa identificação representa. Isso está muito presente na fala de vocês, né? Por essa razão, algumas crianças tardam a se identificar, a se aceitar e a se declarar negras. No entanto, em sala de aula de uma escola majoritariamente branca, essa identificação, por vezes, é apontada pelos colegas. Algumas crianças brancas que questionam as negras, se elas assim se veem. Como podemos trabalhar esses aspectos que, em sua maioria, aparecem em falas camufladas? Como acolher sem expor? Porque nem sempre aquele que é negro e questionado nesse momento tem condições, né, de se assumir, de enfrentar. Mas também sem ser omisso. Professor que percebe a necessidade de alguns alunos brancos em apontar essa diferença. Eu quero ouvir a Priscila, mas eu queria fazer só um comentário, né? É curioso porque as crianças brancas se identificam como brancas, né? Por que tem que identificar a criança negra? E eu gosto de pensar, talvez por uma questão como analista mesmo, que muitas vezes as afirmações são perguntas. Acho que essa é matéria de escola, assim. O que você está perguntando, né? O que é ser negro? Mas eu preferia ouvir a Pri. Bom, vamos lá. Boa essa questão, Vera, que você coloca. Eu acho que tentei falar um pouco, né? Quando, do período, então, da necessidade de desumanização das pessoas negras, o Fanon vai dizer que o branco cria o negro, né? Ele quem faz essa tentativa de... Não que ele cria no sentido, mas exatamente, né, dessa posição que é do uso de características fenotípicas para você poder inferiorizar e colonizar alguém. Em alguma medida, quando ele faz isso, ele também cria o branco. Então, ele é quem racializa, né? Agora, ao contrário, a gente pode pensar, o que é identidade? Ela usou identificação na pergunta, mas o que é identidade, né? Identidade é ser negro, é ser mulher, é ser LGBTQIA+. Então, são alguns grupos que são lidos na sociedade como o êxtimo, a diferença, aquilo que tem algo ali singular que marca o que eu não sou, né? A Neuza Santos Souza tem um texto belíssimo, que é O Estrangeiro, a Nossa Condição, que ela vai dizer, a partir da psicanálise, que todos nós temos uma marca da diferença, assim, somos cindidos, né? Que nós, enfim, não somos exatamente quem nós pensamos ser. Tem algo da nossa constituição que nós desconhecemos. Isso é aula 1, básico 1 da psicanálise. Isso é muito importante. Acontece que as pessoas brancas, em geral, nessa posição de poder reconhecer o que é o negro, né? Tem uma frase muito boa, que quando o Fanon se sente incomodado quando uma criança fica repetindo no metrô, olha, mãe, um negro, olha, mãe, um negro, né? Dificilmente isso aconteceria com uma pessoa branca. Por quê? Parte do pressuposto que ser branco não é uma identidade, né? Ser homem, muitas vezes, não é uma identidade, porque está colocado numa posição que é chamado de universal. O Fanon vai criticar, dizendo, isso é um falso universal, é um universal abstrato. Na verdade, é uma tentativa, o universal é uma tentativa de dizer assim, isso é o normal, né? Isso é aquilo que não precisa nem ser questionado. Então, está colocado numa posição que é, na verdade, de uma tentativa de superioridade, mas de invisibilidade, que o tira da cena e coloca o outro, e aí é exatamente, que coloca, né, a posição daquele que é de frente, exatamente para ter uma espécie de hipervisibilidade, mas para fazer
um processo que é uma tentativa de sempre dizer o que o outro é. Né? Então, então, eu, que sou uma pessoa branca, posso dizer o que o negro é. O negro nunca vai poder dizer do que eu sou. Então, nesse processo, o processo de identificação do que é ser um negro é, numa sociedade racializada, você ter que se haver com tudo aquilo que, de alguma forma, né, que a gente chama de branquitude, né, em alguns estudos, mas de alguma forma, toda essa constituição histórica foi dizendo o que o negro é. E eu não preciso dizer para vocês que numa sociedade racializada que precisou manter essa desumanização, as características atribuídas ao negros foram características que foram ditas pejorativas. Clóvis Moura é um grande historiador e sociólogo, pouquíssimo estudado, um homem negro, que fez questão de poder estudar e escrever sobre a participação do povo negro na formação do Brasil, em diversos livros. Clóvis Moura vai dizer que, em alguma medida, essa tentativa foi justificada, foi construída historicamente nos livros, na nossa epistemologia, na forma da gente entender e nomear e escrever o nosso país, por pessoas que queriam necessariamente branquear, apagar a participação do negro, apagar todas as características boas, né, da população negra, de constituição desse lugar onde nós vivemos, desse território, da nossa cultura, da nossa riqueza, e quis imprimir apenas coisas ruins. E tem um livro dele que é super interessante, que é O Escravo, né? O negro de bom escravo, né, a mau cidadão. Algo assim, depois eu só confirmo. Enfim, o que ele está dizendo? Aquilo que era reconhecidamente como bom, o melhor, para determinadas posições que eram posições subalternizadas, não podem ser reconhecidas como bom em outra posição. Elas vão ser o quê? Criminalizadas, né? Pós, sobretudo, o processo de abolição da escravatura. Então, foi necessário você trazer toda uma característica ruim, e aí, obviamente, fica difícil uma criança querer se parecer com algo que é desqualificado, e, sobretudo, pensar, sobretudo, a nossa juventude, as nossas crianças, que pode ser morta, porque ela simplesmente carrega uma cor que não é a cor desejada, a cor honrada, né? É a cor que é nomeada como aquilo que deve ser evitado. A Neuza Santos Souza também vai trazer, né, detalhes importantíssimos num livro chamado Tornar-se Negro, como isso é constitutivo e como isso acontece nas famílias, né, que têm posição interracial, ou seja, pessoas brancas, pais, um pai ou uma mãe é branco, né, e outro pai é negro, e tem essa disputa na característica dessas crianças, então você não pode parecer com uma pessoa negra, você precisa evitar, né? Mas também em relações onde essa família negra sabe que, a depender de como essa criança se identifica, ela pode perder a vida, ou ela pode, enfim, ter algum problema. Então, existe um esforço constante da sociedade. Isso não é, obviamente, majoritário, né? Existe também um esforço, e acho que é importante, de fazer frente a isso, podendo dizer, não apenas daquilo que, né, os negros fizeram e se destacaram, mas poderem fazer frente sobre a quem interessa, né? Por que a gente permanece com esses discursos que reconhece e criminaliza essas características das pessoas negras, que faz com que as pessoas não queiram estar nessa posição? Eu acho que a gente pode fazer uma leitura de enfrentamento. Eu vou convidar a Lia Weiner para pensar aqui, por exemplo, porque a Lia Weiner vai partir de uma outra perspectiva em dizer que nesse processo de branqueamento, em que também as pessoas não querem parecer com as pessoas pretas, né? Em alguma medida, ele é promovido pelo reconhecimento de que, se a pessoa e aí no nosso país isso é muito evidente, quanto mais retinta a pessoa mais violência ela sofre. Alguém quer viver violências? Não. Quanto mais próximo, né, da cor branca ela tem, menos violências ela sofre. O Fanon vai chamar isso de, e é um movimento, né, da pele negra, da máscara branca, que de alguma forma você precisa usar para poder adentrar alguns espaços, não sofrer determinadas violências, né? Então, como a gente pode, e de alguma forma, isso é responsabilidade da nossa construção, da sociedade, né? Como a gente pode criar espaços, né, nas instituições, nas nossas relações pessoais, na forma que a gente faz laço, e que não faça uma repetição dessa forma de relação, que não confirme essa forma imaginária
que a gente criou na nossa sociedade, mas que materializa, que é simbólica e que materializa essa desigualdade e essa tentativa de inferiorizar o negro, né? Essa é a nossa tarefa, em alguma medida. E para as crianças, em alguma medida, é possibilitar, né? Eu falei aqui o nome de um monte de autores, por exemplo, os negros. A gente poderia fazer um questionamento, quantos deles constam na nossa epistemologia, né? Eu estudei quase nenhum, né? Dentro das minhas, eu fiz 2 graduações, dentro do meu processo de graduação. Eu fui buscar isso depois que eu me formei, mas nem todo mundo tem acesso. Então, é trabalho nosso fazer com que esses estereótipos caiam, para que a gente tenha liberdade de poder se identificar e desidentificar, e poder se conhecer, e poder se promover, como eu disse, numa humanidade muito mais plural, uma humanidade que, de fato, contemple as nossas diferenças, né? E, infelizmente, a gente ainda não superou, mas estamos no processo. Obrigada, Priscila. Chegou uma pergunta, chegaram 2, na verdade, né? Uma que diz assim: escolhi um currículo na empresa onde eu trabalho, talvez pelo fato do candidato ser negro. Senti um incômodo inexplicável. Alguma pista? É difícil saber por que do incômodo, assim, não ficou muito claro para mim. Parece auto-evidente, mas não sei. Eu já tive que escolher pessoas e peguei currículos iguais e privilegiei pessoas negras, mas a partir de currículos iguais. A partir de currículos iguais, quando eu digo assim, capacidades, competências, jeito, que eu achei que eram similares, e escolhi a pessoa negra conscientemente, sabendo que ela ali teria mais chance do que em outros lugares, justamente por ser negra. Eu fiz ali a minha pequena ação afirmativa, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que tem que fazer, tem que ser ativo. Eu acho que a Pri traz isso, tem que ser ativo, não adianta ficar com muita choramela, ai que lindo, não, mas é ativo mesmo, é no dia a dia que a gente faz essa escolha, né? Então... Eu faria uma outra pergunta, né, assim... Eu acho que vou nesse caminho que a Vera faz, né, de dizer, bom, talvez algo de uma tentativa de reparação histórica te atravessou, e você quis ali promover uma espécie de reparação, né, entendendo que, bom, se as pessoas, inclusive, têm a mesma possibilidade de ocupar aquele espaço, as mesmas condições, por que não? Essa seria uma pergunta, por que não? Né? E aí eu vou pensando, o incômodo, a angústia que traz é fazer diferença, e aí fazer a diferença, não marcar a diferença, mas se promover, né? Se movimentar, eu acho que causa uma espécie de não repetição, né? Daquilo que é o naturalizado, daquilo que é o comum. Então seria, por que não? O que provoca que você não pode escolher um currículo, né, de uma pessoa negra? Pode ir. A Princesa, eu ia falar o seguinte, assim, você não devia se preocupar muito, porque o mesmo critério vai ser usado invertido 100% das vezes, né? 2 pessoas com o mesmo currículo vão ficar com a pessoa branca 99% das vezes. Então, se você fez isso uma vez, pode ficar tranquilo, porque os outros não vão fazer. Exato. E eu diria mais, assim, né, que esse incômodo, ele precisa ser permanente, né, ser repensado, né? Então, fica o convite para você continuar pensando, porque que incomodou, que eu acho que é bem importante, a gente não vai responder, obviamente, aqui, mas eu diria, assim, né, então, bom, esses encontros que a gente tem quando a gente faz a diferença num primeiro momento, ele também nos desorganizam pelo furo que a gente faz naquilo que é naturalizado, que não significa natural nem normal, né? Mas significa que o quê? A gente vem repetindo sem poder pensar, porque que a gente repete, né? Então, eu só deixaria como questão mais aberta nesse sentido do porquê não, né? Tinha algo que fazia com que você não pudesse fazer essa escolha? Tinha algo que impossibilitava, né? A pergunta pode ser invertida aí. Obrigada, as 2. Temos agora um comentário. Boa noite, obrigada pelas apresentações. Quando meu filho ainda era bem pequeno, 5, 6 anos, ele me perguntou por que as pessoas negras valiam menos. Fiquei um tanto perplexa e com dificuldade em responder. Eu queria dizer que eles não valiam menos coisa nenhuma, mas sem negar o que ele tinha percebido, que de fato as pessoas negras ocupam posições predominantemente subalternas, indício de que são desvalorizadas na nossa sociedade. Todos nós precisamos aprender a ter essas conversas.
Eu só comentaria que tem uma diferença brutal entre as pessoas negras valiam menos e aquilo que ela explica depois não é que não valiam menos, elas estão em posições subalternizadas e são desvalorizadas, o que não significa, quer dizer, justamente se trata de dizer, não, as pessoas não valem menos, embora estejam, isso é um fenômeno histórico. O problema é você achar que elas de fato valem menos por conta dessa subalternização. Então, isso tudo é elemento muito importante para sentar com as crianças e falar, porque elas vão enfrentar essa realidade, isso não deveria, assim, embora nos constranja, é precioso quando a criança pode trazer e nomear aquilo que ela vive, mas nem sempre tem a condição de nomear, né? Eu tive exatamente essa experiência com a minha filha, onde ela falou, eu não quero ser menina, menina é muito mais legal, e a gente teve que sentar e conversar sobre o lugar das mulheres na sociedade, que é um fato que ela já estava percebendo, mas não quer dizer que ela vale menos, nem as crianças negras valem menos, esse é o pulo do gato, né? Fiquei pensando, né, no que é valor. Não vou entrar numa aula sobre, enfim, economia política, mas eu acho que tem algo bem interessante aí quando ele pergunta, né? Eu fico pensando, como é uma sociedade que valoriza, e aí pensando, né, que precifica, porque isso, os escravizados, eles eram, enfim, monetarizados, eles valiam dinheiro, né? Tem como a gente dizer o valor exatamente de cada um, né? Tem como a gente dizer a partir da nossa relação com cada pessoa. Isso que a gente está dizendo quando a gente fala sobre as pessoas serem valorizadas, a gente está colocando numa posição de que, bom, para a gente há pessoas que valem mais e as pessoas que valem menos, mas socialmente há uma forma de você, de alguma forma, dizer, né, monetarizar o humano, né? E isto é um questionamento que eu acho que talvez a gente deva fazer, né, novamente, a quem interessa o racismo? A quem interessa dizer que as pessoas têm uma espécie de, né, preciosidade de valor desigual, né, enquanto humanidade, tá? Um grupo vale menos do que outro. Não estou falando dessas valorações pessoais, que obviamente que isso é de acordo com os nossos laços pessoais. O que eu estou tentando dizer? Concordo plenamente com o que você foi construindo, né, de poder explicar para o seu filho, como a Vera disse, que, bom, não é um movimento de que elas são, no sentido de ser, e é exatamente isso. Isso não é implícito, isso não está dado na pessoa porque ela tem aquelas características, isso é construído. E aí a gente abre portas para poder dizer de algo que é super difícil, né, com as crianças, que é a violência do processo de escravização do nosso país, que vai justificando a posição dessa pessoa. Claro que, a depender da idade, a gente vai ter que construir estratégias, mas para dizer que isso é socialmente construído, que isso é estrutural, né, que vai ser rompido e tem sido rompido com o tempo, mas que é um trabalho nosso. E que a nossa posição é poder olhar para essas pessoas não desse lugar estereotipado que é dito, né? De desvalorização. E aí sim, eu acho que é importante poder dizer, é construir valor, e aí valor simbólico, que foi a todo tempo no nosso país, né? Negado, valor simbólico às pessoas negras, é construir valor junto com seu filho. É poder promover valor a essas pessoas, a esses grupos que são desvalorizados. É uma ação, novamente, é um processo. E aí você consegue, em alguma medida, com o trabalho, porque isso é constante, ele vai ver, né, a todo momento na nossa sociedade essa contradição que ele está trazendo para casa. A pergunta e a contradição é o melhor caminho para a gente poder exatamente fazer esse movimento das mudanças com as crianças e com nós mesmos, né? Então, apesar do desconforto que realmente existe, que a Vera falou, do mal-estar inerente, a gente só supera essa posição de mal-estar quando a gente pode falar daquilo que nos traz desconforto. Fico feliz que o seu filho pôde fazer essa pergunta e sair dessa posição junto com você. Muito bom. A gente está com o nosso tempo bem no finalzinho. Eu vou ler um comentário e passar a fala para a Débora. Obrigada pela aula, Priscila e Vera. As relações raciais no ambiente escolar atravessam toda a comunidade. Temos alunos, educadores, pais, famílias em geral. A nossa comunidade é uma comunidade heterogênea e nem todos estão no nível de consciência de seu racismo estrutural, muito menos no estágio de agir, entrar em movimento, ser antirracista. Educadores e alunos estão mais cotidianamente em ensino-aprendizagem, vivendo a diversidade
na presença do diferente na escola, no currículo e em outras formas, mas com as famílias o alcance é menos latente. A percepção que tenho é que a escola tem uma responsabilidade estendida de chegar a essa parcela importante da comunidade, de estender o processo de ensino-aprendizagem às famílias. Faz sentido? Vera, eu vou pedir para você, Priscila e Vera, que vocês talvez comentem numa fala final essa última pergunta. A gente também tem uma outra que fala sobre como a gente chama para conversa aquelas pessoas que insistem em dizer que não são racistas e que não têm interesse em discutir, que também conversa com essa outra pergunta. E o nosso professor Marco Cabral diz que a autora citada e sugerida pela Vera de Angelo tem um artigo traduzido para o português em 2018 que se chama Fragilidade Branca, saiu na revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro e está disponível na rede. A contribuição do nosso professor, que pelo chat ajuda na aula. Muito obrigada. Queria dizer que eu fui fazendo algumas anotações de uma perspectiva que, para mim, alguns aqui talvez pensem, mas será que ela não percebeu isso? Desse jeito, não. Essa poltrona foi a minha hoje aqui, de entrar na sala e de pensar, tem alguma coisa aqui que é essa ideia de o que a gente vai precisar sustentar, de pensar sobre novas ou outras formas de pensar a humanidade, de se relacionar e de se colocar em movimento dentro do processo. É claro que a gente sabe que o movimento negro não fala só dos negros, isso eu já tinha entendido, mas eu não tinha pensado ainda nessa perspectiva de humanidade que mexe com a gente como um todo e que justificaria em si essa causa para o convívio na diversidade na escola. Né? Assim, de fato transforma. Não vou repetir para não parecer que eu estou estendendo a aula, mas queria agradecer vocês por esse deslocamento que para mim foi bem significativo na fala de vocês. Queria agradecer a Vera, eu já conhecia, que prazer ouvir a Priscila, que bom participar do encontro das duas, né? Que importante essa composição de duas psicanalistas que se colocam a pensar cada uma do seu lugar e que compõem tão bem esse olhar. Para a gente foi um privilégio, agradeço em nome do Colégio Santa Cruz, de todos os educadores, das famílias, como sempre, que privilégio contar com as famílias todas e com aquelas representadas na associação que convidam a escola para essa luta. Esse eu acho que é um símbolo muito importante. Esse projeto nasce também de um convite de famílias. E ele tem aí um sentido de comunidade muito, muito valioso. Nasce também do convite de educadores da escola. E, é claro, da luta dos movimentos negros, da sociedade como um todo. E que bom que a gente tem tido o privilégio de enfrentar aquilo que a Vera disse no começo, que é terrível. Só a gente mesmo para escolher enfrentar o terrível, que é difícil, que é complexo, mas que transforma. Então, queria agradecer a Renata pela companhia, a Camila, o Fábio, e ouvir uma fala final das duas, inspirada também pelas perguntas que a gente recebeu no final. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, todas que estiveram com a gente aqui essa noite. Vamos ampliar essa aprendizagem depois, Camila, Fábio, colegas, mandando essa aula para os nossos amigos e para toda a nossa comunidade. Uma boa noite. Vera, Priscila, uma fala final. Queria super agradecer essa oportunidade, muito a parceria da Priscila, aprendo muito com ela é uma enciclopédia ambulante, impressionante o que ela conhece e como ela realmente domina o assunto e a sensibilidade que ela tem para
para trazer essas questões para a gente, a toda a comunidade de Santa Cruz. E queria dizer em relação a essas últimas questões, assim, gente, a gente está só começando, sabe? Não tenham medo das pessoas, porque resistência vai acontecer, e eu vou te dizer, eu acho que quem vai reverter isso são as crianças vão levar isso para casa e vão questionar os pais, e vão obrigar eles a pensarem, então a gente vai trabalhando com quem a gente pode, a gente vai, não adianta apontar dedos, não adianta acusar, isso faz parte do processo, para nós, psicanalistas, que a resistência apareça é o que há de melhor, a pior coisa é aquela coisa que parece que é legal, mas não é. Então, vamos deixar aparecer, porque o mal-estar está aí, e se ele não aparecer, a gente não tem nem como lidar com ele. Então, só posso agradecer e dizer que está sendo um prazer participar desse projeto tão lindo. Também quero agradecer o convite, Débora. Muito obrigada, parabéns. Enfim, eu sei que vocês vêm, na verdade, de uma construção riquíssima, de muitas outras pessoas que passaram antes de nós, como sempre, a gente se constitui e vai falando a partir do outro e acumulando. Obrigada, Vera, obrigada pela partilha, pela aposta, que eu acho que é isso, um convite é sempre, né, sustentado a partir de uma aposta, e acho que a gente tem apostas muito importantes a serem sustentadas juntas. Obrigada. E, bom, sobre as questões, eu fiquei pensando um pouco, né? Não são respostas, obviamente, mas eu fiquei pensando que, em alguma medida, a educação, ela constrói projetos, né, junto à nossa formação educacional, digamos assim, na constituição de um devir, daquilo que é para o futuro também, né? E aí eu vou dizer que, dentro de um devir nosso, a luta antirracista, ela é urgente, ela é atrasada. É um devir atrasado, obviamente. Mas é um dever, ele vai acontecer. Foi como eu disse. O novo sempre vem, é uma música bem clichê. O novo sempre vem. A gente pode ficar sentado, se ressentindo, esperando, ou a gente pode se movimentar. E aí todo movimento, como eu disse, ele promove um certo desconforto. Então os desconfortos vão ser inevitáveis, né? É como a Vera disse, é importante encarar a resistência. E é só com a resistência que a gente escuta ali onde está, né, um enrosco para que a gente possa ir lá, dialogar, conversar. Muita escuta, uma posição muito difícil às vezes de sustentar, mas necessária, e parceiros. Estou entendendo e estou apostando que aqui nesse encontro nós temos parceiros que estão dispostos a construir esse movimento. Então, escutar alguém, poder dialogar com seus parceiros e poder pensar, não sozinho, porque isso causa uma série... Vamos em grupo, vamos juntas, vamos juntos, podendo construir formas de poder superar e transpor as nossas posições que são aparentemente intransponíveis. Esse devir vai acontecer, o novo virá, e a gente pode escolher quais são os lugares que nós queremos ocupar nesse processo, né? Então, eu convidaria a poder pensar nessa forma de pensar família, que a gente está construindo um devir nessa sociedade. Então, colocando, por exemplo, um debate como esse, construindo toda uma plataforma de conhecimento, de processos de experiências diversas, mudando a nossa epistemologia, mudando as posições das pessoas que estão ocupando os cargos e as relações, né, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa instituição, das nossas escolas, a gente pode colocar esse processo em movimento, né? A repetição é muito ruim, ela causa desconforto, mas um dia a gente também pode superar, né? A gente repete, mas um dia a gente também pode elaborar. Aula básica também de psicanálise, a gente vai elaborar dentro desse processo e sair desse lugar de repetição de violências que a gente vive. Eu aposto nisso, construo com vários parceiros, né? Negros e não negros. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Vera. É super interessante ouvir vocês. A gente ouve muitas palestras sobre esse tema, mas a gente está sempre aprendendo. E eu acho que é esse o nosso caminho, esse o nosso devir. Gostei muito dessa fala de encerramento da Priscila e também da Vera. A gente precisa falar do assunto, né? E gostei também de não apontar dedos, né? Não é assim que a gente vai convencer as pessoas. Acho que esse é o caminho. Aprendi muito com vocês duas, queria agradecer a Débora, que organiza esses encontros sempre com uma riqueza incrível, a Renata, a Camila e a todos os educadores presentes. Nós tivemos mais de 100 educadores hoje à noite
e mais de 8 horas da noite, todos eles aqui conosco, muito bacana. Agradeço a presença de todos e de todas e desejo uma boa noite para todos. Grande abraço. Obrigada também a todos e todas, Débora, Fábio, Vera, Priscila e Camila. Uma companhia muito bacana e provocadora, mas com muito sentido. Obrigada. Muito obrigada, Vera, por indicar a Priscila. É um privilégio, Priscila, muito obrigada mesmo. Isso. E a Priscila por andar com a Vera, tá muito boa essa dupla. Tá boa, tá, dobradinha tá boa, né? Delícia. Tá boa. Um abraço, obrigada, Rê, de novo. Obrigada. Tchau, gente. Vera, boa saída da Covid, eu também. Sim, máscara, gente, máscara. Vamos lá. Um abraço.